Meus meninos, minhas meninas, como é que vocês estão? Tudo bem? Né? Eu estava brincando, né, no Twister e o que eu vi? Eu vi um vídeo, né? Eu vi que tem uma comunidade chamada Todos pelo Ciro, coisa do tipo, e tem uns pequenos cortes, né, do React do Ciro sobre o que o Moro, do Moro, né, no Flow. E, como eu já havia dito no vídeo anterior, né, é muito difícil a gente simplesmente só ver uma entrevista, principalmente num ambiente ao qual ele é amistoso. No ambiente amistoso, como já diz o próprio nome, é amistoso, né? A galera vai ser de boa. Mas como o Ciro, ele é uma pessoa mais combativa, eu acho legal fazer. Eu até agora não assisti, tá? Então antes que alguém fale, não, eu não assisti. Beleza? Eu vou começar a assistir agora com vocês. Inclusive, né, para você que tá chegando no meu canal agora, não se esqueçam que aqui também é um canal de educação. Por mais que eu esteja analisando treta, né, porque não vou mentir para vocês, eu gosto pra cacete de rinha de político. Adoro rinha de político. Não se esqueça que isso daqui é um vídeo educativo, tá? Não estou puxando o saco do Moro, não estou puxando o saco do Ciro, não gosto de política, mas eu gosto de rinha de político. Eu gosto, pra cacete. Tá? Então a gente vai analisar isso. E outra coisa também, né? Meu canal ele é um canal com outros vídeos, vídeos de programação, vídeos de banco de dados, vídeos caramba, não é administração, caramba. Matemática financeira, de lógica, de inteligência artificial, tá? Então tem bastante vídeos, muitas coisas. Vem aqui no meu canal, clica ali embaixo e vê como ele tá bom? Então vamos assistir juntos, né? Vamos fazer um react do react. E treta, velho. Treta de político eu adoro, cara. Ainda mais com o Ciro, velho, porque o Ciro ele é doidão pra falar as coisas. Vamos lá. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, ontem esse personagem bizarro, Ad hominem. Já começamos. Cirão já começou top já, mano. Já começou do jeito que eu gosto. Deve ter pelo menos uns 720, né, meu? Cirão já começou legal já. Vamos aumentar pouquinho sua velocidade. ficar aqui numa palavra muito elegante, mas eu acho muito perigoso, chamado Sérgio Moro, foi entrevistado no podcast do Flow. Você sabe, o Flow é esse podcast que está lá, o Monark e o Igor. E eu quero fazer aqui uma justiça. Eu disse que tinha sido o Monark que sugeriu o Ciro Games, mas na verdade foi o Igor. Sim, nós estávamos jogando, você lembra? Pinball lá, Pinball né? lá na entrada. De verdade, que é importante. Sim, claro. Nós estávamos jogando e ele passou e falou Ciro Games. Pois é, então, Igor, meu irmão, obrigado. Você é que deu a sugestão que nós adotamos e o Ciro Games, então, embora... E vamos lá, vamos chamar, não vamos deixar o Sérgio Moro fugir, não. Vamos chamar para o debate e tal. Mas o Sérgio Moro, no Flow, falou tanta aberração, tantos absurdos, que muita gente pediu para fazer um comentário. Ó, isso é uma coisa, é só um comentário que eu tenho que fazer. A partir do momento que você fala que a pessoa falou absurdos, né? E como eu disse, é bem provável que, pelos cortezinhos que eu vi, eles vão entrar em termos jurídicos que eu não sei. E como eu fiz com o vídeo do Moro e eu estou fazendo com o vídeo do Ciro, eu estou partindo que tudo que o Ciro tá falando é verdade. Tá? Eu não vou correr atrás. Foi a época que eu queria ficar correndo atrás e fosse ver, de petróleo, caramba, quatro. Não, a gente tá só analisando o que ele tá falando. Só que qual que é o ponto? O Ciro acabou de falar Vamos exatamente chamar, isso. não vamos deixar o Sérgio Moro fugir, não. Vamos chamar para o debate e tal. Mas o Sérgio Moro, no Flow, falou tanta aberração, tantos absurdos. Quando você fala que a pessoa falou tantas aberrações, tantos absurdos, o ônus da prova é teu. Então, se você fala, fulano de tal falou merda, aí a pessoa vai perguntar, que merda que ele disse? Ah, é porque ele é chato, porque ele é bobo. Não. Então, é simplesmente só uma bravata. Ele vai falar o porquê, ele vai falar quais são as, de acordo com ele, as merdas que o Moro falou. Só que assim, a partir do momento que você fala que fulano de tal tá falando merda, o ônus da prova é teu. Você tem que provar para pessoa, você tem que provar para as pessoas que estão à sua volta, né, qual é o qual é a merda que o ciclano, o Beltrano, a fulana falaram, tá? Então o ônus da prova é do Ciro, não é do Moro, tá? O Moro disse, se o Ciro falou que é mentira, o Ciro tem que provar, tá? É isso. E uma coisa que é bem interessante e eu acho muito legal, né, no sentido geral da coisa, é que é a diferença de como que os dois se portam, né? É a diferença, eu vou ser petulante novamente, né? É a diferença do ethos de ambos.
né? Como que os dois se portam, né? Então, por exemplo, o Ciro não, o Moro ele é aquela coisa mais monotonal, aquela coisa mais formal. O Ciro não, o Moro, perdão. O Moro é mais monotonal, o Moro é mais simplista, vamos dizer assim, né? Já o Ciro não, o Ciro ele é mais enérgico, ele é uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais forte, ou como as pessoas chamam ele, né? Pejorativamente falando, ele é o coroné, vamos dizer assim, né? Mas ele é mais enérgico naquilo que ele fala. Lembra quando eu falo, não sei se vocês assistiram o vídeo inteiro, lembra quando eu falei da teatralidade da coisa? Deixa eu só anotar aqui no Notepad, né? Que é para saber pelo menos as horas das coisas eu vou anotar. Então, lembra da teatralidade da coisa, aquela teatralidade política? O Ciro já está há muito tempo na política, ao contrário do Moro, né? Então, o Ciro é uma forma muito, fala de uma forma muito diferente, né? Então, deixa eu anotar aqui, vamos lá. Deixa eu dar play. Que muita gente pediu para fazer um comentário, que agora estão chamando de react. Então, atendendo a pedidos, eu vou mostrar aqui alguns trechos e comentar. Diretor, Eu não pedi, mas eu fico muito feliz que você tenha feito, Ciro. Muito, demais, assim. pode soltar o primeiro trecho. Salve Flow, Habib Jaúde aqui, Sérgio Moro. Você Puta, logo essa parte. recebia auxílio moradia, tem um caso em Curitiba. Você foi trabalhar e ganhar dinheiro na massa falida das empresas que você faliu. Por outro lado, você não tem plano para geração de emprego e renda. Me fala uma coisa, tenho medo de debater com o Ciro, é que ele aponte a tua hipocrisia ou o teu vazio de ideias? Tá aí um cirista. Cara, a gente não faz filtro nas mensagens, então provavelmente seus inimigos políticos compraram todas em um minuto. Tava lá esperando. Deve ter uns amigos políticos que compraram algumas também. Olha, o que acontece ali, né? Primeiro, eu nunca trabalhei como já falei aqui, massa falida ou para o Odebrecht, então isso é falso, né? Essa narrativa é falsa. Como juiz, eu recebia lá salário e tinha uma parte do salário que era auxílio moradia que eles colocaram lá, um adicional, não sei o que, e todo mundo recebia. No fundo, aquele era um salário a mais. Como não tinha tido aumento de salário por anos, eles inventaram esse rótulo e colocaram lá. Enfim, mas assim, como eu já sempre disse, não enriqueci no serviço público, não enriqueci no serviço privado, estou aqui dedicado à causa pública. Aí na questão do Ciro a gente já falou, né? Enfim. Olha aqui, como é que ele quer? Você tem que ser elegante, educado e tal. Excelência, Ironia excelência, é boa. Sérgio Moro. Não, vou falar sério aqui. Vossa Excelência faltou com a verdade indo e voltando. Então, primeiro, recebeu auxílio moradia, tendo apartamento particular seu e da sua cônjuge em Curitiba. E mente para os garotos do Flow dizendo que isso é salário. Você sabe, ou deveria saber, que auxílio moradia não é salário. Auxílio moradia, por exemplo, não incide imposto de renda. Salário incide imposto de renda. Por quê? Porque auxílio moradia é verba indenizatória. E a lei, Sérgio Moro, que você desconhece e mente que só cachorro que acua a alma, isso é como a gente chama no Ceará, os grandes mentirosos, ele acha que eu sou agressivo. Como é que alguém tem coragem de dizer isso, que auxílio moradia é salário? Isso é uma verba indenizatória que a lei criou, por exemplo, para um juiz jovem que é destacado para uma comarca do interior e que vai morar lá e não tem casa. Eu vejo que assim, uma coisa que é bem interessante, principalmente na linguagem mais enérgica do Ciro, né, é que assim, ele adiciona alguns adjetivos na frase dele, né? Eu não lembro exatamente qual que. Por exemplo, mentiroso, né? Então. Moradia é salário. Isso é uma verba indenizatória que a lei criou, por exemplo, para um juiz jovem que é destacado para uma comarca. Então, por exemplo, a palavra mentiroso colocar no meio, né? Então, essas outras palavras, esses outros adjetivos aos quais você dá demérito para aquela outra pessoa ao qual você está atacando, né? É bem importante, vamos dizer assim, no sentido que, como aqui já não é um debate, aqui é um combate, é muito interessante por quê? Porque retórica, como eu disse, vocês podem ler no Retórica mesmo, que é o livro do Aristóteles, quando você vai debater, principalmente contra alguém, deixa eu só colocar aqui, foi às 8 minutos, eu falei alguma coisa, tá? Quando você vai combater alguém, você tem que botar a pessoa para baixo de cu de cachorro. Você não tem que ter dó. Debate é isso. Na verdade, não é nem debate, aqui é um embate. Aqui é uma luta mesmo. E quando você coloca esses adjetivos no meio, você está dando demérito em cima das outras para as pessoas aos quais estão discutindo. Lembra quando eu falo etos, patos e logos? Né? Então, o sentimento que o Ciro está querendo passar para as outras pessoas, né, é um sentimento de... Ele está tentando demeritar o Moro. Ele está tentando colocar que a imagem do Moro, né? Isso é minha interpretação, não se esqueçam disso, né? A imagem do Moro, ela não é tão não é tão bonita assim. Ilibada, eu acho que existe a palavra, acho que tem essa palavra ilibada, né? Enfim, mas não é tão bonita assim, né? E outra,
principalmente quando nós estamos falando em público, nós não podemos esquecer que nós temos as pessoas que são favoráveis ao que a gente está falando. Neste caso, eu estou tratando sobre políticos, ou seja, existem as pessoas que vão votar no Ciro independente do que o Ciro falar, existem as pessoas que não vão votar no Ciro independente do que o Ciro falar, e existe o terceiro, que são as pessoas que estão chegando agora, são as pessoas que estão chegando primeiro no vídeo do Ciro, as pessoas que estão vindo depois do vídeo do Moro. Então, já ele tá tentando suscitar, ele está tentando emanar das pessoas algum sentimento. Então, quando você coloca um adjetivo dando demérito para determinada pessoa, a pessoa talvez ela já tivesse aquele sentimento, talvez não, mas você está diminuindo aquela pessoa em cima disso. Mas veja, não é um ad hominem. Por que eu estou falando que não é um ad hominem? Porque o Ciro não catou e falou: ah, o Sérgio Moro é um babaca. O Sérgio Moro é isso porque ele é babaca. E acabou. Né? Quem é o Sérgio Moro para falar de mim disso? Não, ele pegou e fez o quê? Ele explicou, de acordo com o Ciro, né, que verba indenizatória não é salário. Aí você vai perguntar, Zuruba, isso é verdade? Não sei. Eu honestamente não sei. Eu não entendo dessa parte. Eu só estou analisando os argumentos aos quais o Ciro está falando. E os argumentos aos quais o Ciro está falando são esses. Então, assim, não é ad hominem, por mais que ele esteja colocando adjetivos negativos em cima do Moro. Ad hominem é você atacar a pessoa, você ignorar o argumento dela para poder atacar ele. Então, qual que foi o argumento que ele pegou? Em cima do que o Moro falou, ele pegou o pedaço da verba indenizatória, ao qual o Moro alega que aquilo é um salário, e o Ciro falou, não é um salário por causa de A, B, C e D. Lembra quando eu falei no vídeo anterior, que eu falei do Moro, que o Moro tem que tomar muito cuidado agora com o que ele diz? O Ciro pegou. E é isso. Marca do interior e que vai morar lá e não tem casa. E para ele não ficar dependente do prefeito da cidade, etc., a lei criou uma verba que é o auxílio moradia. O nosso povo não tem auxílio de nada. Nosso povo vive se virando aí, inadimplente no aluguel, mas os juízes... Apelo ao sentimento isso daqui. Não é um ad hominem, é um jeito de falar, tá? Então, isso aqui não é um ad hominem. Ele não tá puxando as outras pessoas para poder responder ao Moro. Ele tá utilizando de falar das outras pessoas para poder suscitar um sentimento, né? Um sentimento que, olha, veja, enquanto os juízes eles têm dinheiro de verba indenizatória, o povo tem dinheiro de bosta nenhuma. Né? Então, notem essas nuances na frase do Ciro. E veja que o Ciro, ele tem a teatralidade e a imagem do Ciro, o jeito de responder do Ciro. Se bem que o Ciro aqui tá super de boa. Né? Eu vi, na época que eu acompanhava mais política, o Ciro era loucão, só faltava... Se bem que quem tomou tiro foi o irmão dele, né? Mas, enfim. Ganharam esse privilégio na lei. Quem tem moradia pode até forçar a mão, legalmente, de receber. Mas é um imoral, que é o que o senhor Sérgio Moro é. É mentira. Vou dizer de novo. É uma verba indenizatória sobre a qual não incide imposto de renda. E o Bolsonaro, lá na campanha de 18, eu denunciei. Não é porque isso seja grandes coisas, para o nosso povo é. O auxílio moradia hoje é uns R$4 mil. O dobro da renda média do povo brasileiro. Fora o salário de R$30 mil de juiz. Fora o salário de R$30 mil de juiz, ele recebia por fora R$4 mil de auxílio moradia, tendo apartamento particular. O Bolsonaro fazia a mesma coisa. Tinha apartamento em Brasília e recebia o dinheiro. Talvez não seja grandes coisas, mas isso é um sintoma. Vou dizer aqui, eu, Ciro Gomes, governador do Ceará, o governador tem um palácio, uma residência oficial, e eu não tinha moradia particular, morava numa casa alugada e fiquei morando na casa alugada porque considerava imoral para a minha família ir morar num palácio que eu não tinha condição de manter o mesmo padrão para os meus filhos. Era perfeitamente legal, não tinha imoralidade nenhuma, mas eu, para dar exemplo para os meus filhos, recusei morar lá. Como eu também recusei 3 aposentadorias, porque aos 36 anos, comecei muito cedo, fui prefeito, governador, deputado, eu tirei direito a 3 aposentadorias que me dariam hoje R$85 mil por mês se eu tivesse requerido. Nunca aceitei receber. E você, meu irmão, compara quem é decente e quem não é. Vira essa página, mas olha a aberração. Ele disse uma coisinha também que é... Olha a aberração. E outra, aqui o Ciro Gomes também está fazendo um ataque à moralidade do Moro. Por quê? O Moro, veja assim, então vamos voltar... Mano, como eu adoro fazer esse tipo de vídeo, velho, vocês não têm ideia. É o seguinte, qual que é a imagem principal do Moro? É o combate à corrupção.
né? Então a gente pode analisar também no sentido da moralidade do Moro, né? Então você combater a corrupção, você não querer a corrupção, coisas que são ruins tanto moralmente quanto legalmente, né? Então alguém chegar e atacar a tua moral, né? Então é isso que o Ciro está falando aqui, né? Então ele não falou da ilegalidade do, do auxílio, né? Ele pode ter começado no começo, ó, pleonasmo. Ele pode ter começado com isso, mas no final, ó, veja que no final ele diminuiu o argumento dele. Ele falou que se forçar, pode receber, só que é imoral. Então, ele pode ter começado com ilegalidade, né? Mas aí ele diminuiu o tom do que ele estava falando e aí foi para imoralidade, né? Então, as coisas podem ser imorais, mas não necessariamente elas são ilegais. Então, fundão, o fundão do dinheiro lá que os políticos recebem é ilegal? Não. É imoral? É. Pelo menos para mim, a pessoa Bruno é. Então aqui ele diminuiu de uma coisa que aparentava ser ilegal, passou para algo imoral. Então a força argumentativa do ilegal para o imoral. Só que assim, mesmo sendo só imoral, ele está atacando diretamente a imagem moral do Moro. O Moro, ele é baseado, pelo menos até o presente momento, pelo menos até o dia de hoje, ele é baseado na moral do cara da Lava Jato. Agora chega uma outra pessoa e ataca a moralidade dele, é um ataque bem pesado, pelo menos para mim é. Não pesado no sentido que o Ciro está errado. Não entenda isso, eu não estou analisando a moralidade das coisas aqui. Eu estou analisando a retórica. E o Ciro está atacando a imagem do Moro. Então ele está atacando o ethos do Moro. Então ele está atacando a imagem pública do Moro. Atacar no sentido de combater mesmo, tá? Não de atacar no sentido, nossa, num sentido imoral, etc. Não, ele está batendo, não se esqueça, política é briga e é guerra, é isso aí. Mentira. Quer dizer, Excelência faltou com a verdade de novo. Ele disse que não trabalhou na massa falida. Isto é mentira, Sérgio Moro. Isso é mentira. Falar que é mentira, novamente, como eu digo, o ônus da prova é do Ciro, não é mais do Moro. Agora, quem tem que provar que o Moro, perdão, não trabalhou é o Ciro. Só estou falando nisso no sentido que, a partir do momento que a pessoa fala que argumento X é mentira, ela que tem que dar o argumento em cima disso. A não ser que seja uma coisa totalmente pública e notória que seja verdade. Então, 1 mais 1 igual a 3, que é o exemplo que eu sempre dou. A não ser que seja isso, né, que todo mundo vai olhar e vai falar, velho, não, você está errado. Coisas, quando a gente está falando principalmente de plausibilidade, e aqui ele está fugindo da plausibilidade, e ele está indo pro factual. Então ele está indo pro fato. Por quê? Porque aí ele está tratando que ele está tirando o fator da plausibilidade, ou seja, é possível que seja verdade de alguma outra coisa, e ele está indo pro factual. Ele está indo no verdadeiro ou falso. Então, partindo disso, quem tem o ônus da prova é o Ciro. Você foi contratado por uma empresa multinacional estrangeira, americana, que está contratada, determinada pela justiça brasileira, seus colegas juízes, administrando a massa falida da Odebrecht, da OAS e da Galvão. Esta empresa americana, os juízes botaram para administrar a massa falida dessas empresas, que eram poderosas empresas, e que as sentenças e o desastre com que o Sérgio Moro conduziu essas coisas quebrou. Mais de 150 mil brasileiros perderam os empregos. Nenhum país do mundo... Apela à autoridade novamente. Apela à autoridade não, perdão. Apela ao sentimento. Ele não precisaria colocar 150 mil pessoas que perderam, mas ele colocou. Suscitar o quê? Ele está suscitando o sentimento das outras pessoas que falam assim, graças ao Sérgio Moro, um monte de gente ficou desempregada. Destrói a empresa. Quem é corrupto é pessoa física, é CPF. Você deve prender as pessoas físicas que fizeram coisa errada e proteger as empresas, a expertise técnica, a memória e Nossa, tá estourando o som aqui, peraí. Acho que devem ter mudado o som de lá. os funcionários, os trabalhadores. Pois bem, o senhor Sérgio Moro quebrou essas 3 empresas. Os juízes, colegas dele, nomearam essa firma americana para administrar a massa falida e entre milhões de empresas que o senhor Sérgio Moro podia ir trabalhar, sabe onde ele foi trabalhar? Foi trabalhar nesta empresa americana que administra a massa falida. 72% de cada R$100 que essa firma americana ganha no Brasil para administrar a massa falida das empresas que o Sérgio Moro quebrou, são dessas empresas quebradas. E o Sérgio Moro, que foi morar em Washington... Eu ia falar uma coisinha, principalmente quando a gente está falando sobre números.
O Ciro, ele gosta muito de usar números. Isso é público e notório. Qual que é o grande problema do número? Quando você fala um número, e principalmente quando você não fala uma aproximação, ele é falseável. Muito falseável. Então, por exemplo, se ele catasse e falasse que são 72... E veja, eu não estou falando nada do sentido, estou falando só no sentido argumentativo da coisa. Quando você fala 72% do tanto de dinheiro que essa empresa recebeu é por causa das empresas do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro ajudou a falir, se alguém pegar, analisar e ver um número diferente, o Ciro está mentindo. Então, quando você for utilizar de algum argumento, principalmente um argumento numérico, você tem que ter muita certeza. Se você não tiver tanta certeza, você pode falar entre 70 e 72. Veja que você... Tudo bem, aí você faz o quê? Você diminui um pouco a sua argumentação, mas você tira do falseável para o plausível. Então você diminui um pouco o seu argumento, e aí se alguém falar assim, tá, é 71,3, você vai falar, é o que eu disse, era entre 70 e 72, né? Mas agora, se ele falar que é 70 e de repente, digamos, é 65, ele mentiu. Esse é o detalhezinho que eu só queria deixar para vocês. Quando vocês estiverem utilizando números, vocês têm que ter certeza absoluta daquilo que vocês estão falando. Porque se alguém pegar e ver que o número não é aquele, vão fazer um react falando, vão reagir, né? E falando que o Ciro tá mentindo, ou seja lá se você tá mentindo. Né? Então tomem muitíssimo cuidado quando vocês estiverem falando de números, tá? Porque o número é embaçado. Que essa firma americana ganha no Brasil para administrar a massa falida das empresas que o Sérgio Moro quebrou, são dessas empresas quebradas. E eu só queria ressaltar mais uma coisa, o tom de voz. Né? Você veja que o tom de voz do Ciro é muito mais enérgico do que o do Sérgio Moro. Né? E uma coisa eu tenho que falar, e isso eu falo por mim, energia no tom de voz, né? Energia, convicção naquilo que fala, meu, a teatralidade, e eu tô falando teatralidade no sentido sem emoção, nem nada, tô falando tipo do jeito que você se compõe, o ethos da coisa, né? É importante quando você tá falando dos outros, velho. Ou com os outros, ou dos outros, né? Principalmente quando você tá falando dos outros. E o Sérgio Moro, que foi morar em Washington, a firma sendo sediada em Nova York, foi recebido lá como sócio e se nega a dizer ao povo brasileiro quantos $1.000 ou milhão, sei lá, ele recebeu. Portanto, o senhor Sérgio Moro faltou com a verdade, dizendo que auxílio moradia é salário, isso é mentira sua, e faltou com a verdade, dizendo que não recebeu dinheiro de uma firma que administra a massa falida e que lhe contratou exclusivamente por uma razão, tráfico de informação e tráfico de influência. Isso é uma imputação de crime, né, que eu saiba. Aí, como eu disse, ônus do Ciro. Porque outra razão a multinacional contrataria o senhor Sérgio Moro para administrar a massa falida da Odebrecht, da OAS e da Galvão Engenharia. Veja que é praticamente o mesmo argumento do Moro falando sobre o Lula. Não sei se vocês viram no vídeo anterior, eu comento sobre isso, porque qual que é, vamos dizer assim, meio que a conclusão? Quando o Igor ele pergunta pro Moro, ele pergunta assim, qual que é a prova cabal? Né? Tô resumindo, bem resumido, tá? Ele fala assim, tipo, tirando os outros argumentos, isso eu tô falando em cima da argumentação do Moro, tá bom? Com os outros argumentos em volta e todas as provas levam que o Lula era o criminoso. Todo mundo estava em volta, como é que o Lula não saberia? Né? De acordo com ele também tem planilhas, etc. e tal. Aqui é a mesma coisa, aqui é um argumento indutivo. Tá falando o quê? Qual seria outros motivos a não ser esses que levariam o Moro a ser contratado por essa empresa? Né? Aqui é um argumento indutivo. Né? Ele não está provando. Ele está falando disso. Tá? Então, o ônus da prova é do Moro. É do Moro não, perdão. O ônus da prova é do Ciro. Tá? Então, sempre quando você fizer uma inferência dessa, não se esqueça, o ônus da prova é sempre seu. Então toma cuidado. Tem uma próxima aí? Vamos ver mais uma demonstração do cinismo e da cara de pau do sujeito que se recusa a debater comigo. Portanto, se ele não quer debater, eu vou debater unilateralmente. Como é que chama agora? React. Eu vou react às maluquices e às irresponsabilidades e ao despreparo chocante desse cidadão que quer nada mais nada menos, depois de ser juiz, ser presidente do Brasil, sem saber nem sequer aonde fica o Vale do Mucuri, Jequitinhonha. Eita, Ciro, senta o pau, velho. Você tá desmoralizando a pessoa.
debate político é isso, meus queridos, né? Nossa, mas o Ciro tá falando um monte de merda do Moro. É o jeito do Ciro, porra. Ele quer atacar o quê? Ele quer atacar a imagem do Moro. Ele quer mostrar que o Moro é despreparado. É a vida. Diz ele que gosta de geografia. Vamos colocar. Mas será que vocês conseguiriam vir conversar de verdade numa sala? Tipo, se a gente chamasse vocês pro Flow, você, sei lá, e o Ciro Gomes, vocês acham que vocês conseguiriam ter um papo sobre o Ou iam ficar se Brasil, matando? sobre futuro, ou vocês iam ficar um atacando o outro? O que você acha? Eu sou um cara educado, entendeu? Então eu sempre sou aberto ao diálogo, debato com qualquer um. Hoje que eu vejo que é importante a gente debater com o Lula, tá, e com o Bolsonaro, que são responsáveis Ah, mas eles não vão. por essa tragédia que a gente está vivendo. Sim, eles que têm que ser chamados ao debate. Tá? O Ciro, né, eu já falei, ele é um cara que é muito, desculpa, mas ele não consegue, se ele ficar um mês sem ofender alguém, aí dá para pensar em debater com ele. Porque dialogar, a gente tá conversando aqui, você estava falando de sua posição sobre drogas. Eu diverjo de você, Claro. mas eu não te xinguei de alguma coisa. Claro. O Ciro é impossível, entendeu? De fato, eu sou impossível. Mas veja, mas não é porque eu sou mal educado. Meus pais também me deram uma educação muito grande. Eu consigo compreender um texto em francês, eu me viro razoavelmente bem no inglês. Aos 15 anos eu tinha ganho um prêmio mundial de literatura portuguesa. Ó, o Moro falou sobre a questão da ofensa, né? O Ciro, no começo, já começou ofendendo ele, né? Então veja que, tipo, o Moro meio que deu uma argumentada falando assim, meu, tipo, a partir do momento que o Ciro for mais educado, eu começo a debater com ele. O Ciro já começou ofendendo ele, né? E agora o Ciro tá falando sobre as qualidades dele. Só que assim, não tá falando sobre a questão da ofensa. O Ciro tá falando sobre outra coisa, pelo menos por enquanto. E viajei, conheci Lisboa e Portugal antes de conhecer Fortaleza. E, enfim, estudei direito, enfim, eu sou razoavelmente bem preparado, continuo estudando bastante. Mas, Sérgio Moro, se eu fosse um eleitor seu, eu ia morrer de vergonha. O que você está expressando é pura covardia e oportunismo. Sabe o que é? No Brasil é assim, as ideias, o debate, aquilo que interessa ao povo, não tem mais respeito nenhum ao povo. Por quê? Porque os que estão lá em cima na pesquisa não querem debater. A essa altura, que eu também tenho convidado, o Lula está combinadinho da Silva com o Bolsonaro, não é que eles dois conversem. Vão lá, os embaixadores estão combinadinhos da Silva para não irem ao debate. E o Sérgio Moro, sabendo disso, e estando lá embaixo nas pesquisas, nesse momento, cutuca os dois para fazer isso. É instrução de marqueteiro. Eu já debati com o Dávila, eu já debati com o Mandetta, eu já debati com o Dória, eu já debati com o Mandetta, eu já falei, debati com quem mais? O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, já debati com o Luciano Huck, eu já debati com o Fernando Henrique Cardoso, um príncipe, uma pessoa extremamente elegante, já debati com o ex-presidente do Novo, e você, Sérgio Moro, é só um covarde. Você não quer me enfrentar porque, por alguma razão, você sabe que eu disse lá atrás que o que você estava fazendo nos autos era politicagem. Você conseguiu uma proeza. Tirou o Lula da eleição e foi trabalhar para o Bolsonaro. Ou seja, você hoje é o cara que é responsável pelo Bolsonaro, porque criou essa condição, e é o cara que devolveu ao Lula as franquias dele e a impunidade. Porque o Lula só está por aí circulando assim, não é fazendo de conta que nunca cometeu os absurdos morais que cometeu, porque você foi fazer política nos autos. E você tem pavor, porque eu vou recuperar tudo isso. Se você não quiser debater, o seu eleitor vai morrer de vergonha. O meu não. O meu eleitor sabe que eu quero debater com Lula, quero debater com Bolsonaro, quero debater com você, quero debater com a Simone Tebet, quero debater porque eu quero debater. Sabe por quê, meu irmão? Estou te chamando de meu irmão agora. Porque no Brasil ou a gente debate os assuntos ou não tem saída para a tragédia que nós estamos vivendo e pessoas, figuras trágicas como você têm coragem de se apresentar explorando a boa-fé do povo como candidato a presidente do Brasil. Bom, preste atenção agora nesse outro trecho. Veja aqui, né, suscitando determinados sentimentos e afins. O ruim de quando a gente está analisando uma pessoa que floreia muito é que a gente tem que esperar até ela terminar até ela terminar o raciocínio. Então, o Ciro floreou pra cacete, né, para poder chegar no final e falar, meu, você não quer debater comigo por causa da sua covardia, né? Porque eu já debati com um monte de gente, independente das minhas qualidades ou os meus defeitos. Então, assim, jogou a bola pro Moro, né? Não quer dizer que tenha sido um argumento. Ao meu ver, sim. Se você for parar pra analisar, foi um argumento forte. Porque, tipo, ele falou assim, meu, eu debati com todo mundo, por que eu não vou debater com você? Tipo, quem não quer debater com você, quem não quer debater comigo é você. Não o contrário. Né? E eu debato com um monte de gente. Né? Esse foi o argumento do Ciro. E é lógico que ele suscitou mais algumas coisas, chamou de covarde e etc e tal, né? Meio que dando um pouco de força ao que o Moro falou, por uma questão de educação e afins, né? Mas é interessante, é muito interessante. E é bem legal, inclusive, eu ver
o Ciro falando, porque, meu, é um contraste do cacete entre ele e o Moro, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver a próxima parte. Porque ele é uma demonstração acachapante do despreparo do cidadão. Veja esse outro trecho agora. React. Eu me considero uma pessoa estudada, então a gente tem participado, construído esse projeto e tem já algumas ideias, evidentemente. Aquilo que eu falei anteriormente, a Força Nacional, Força Tarefa Nacional. Ó, se vocês viram o meu vídeo anterior, lembra quando eu falei que o Moro ainda não tem plano de governo? E é fato. Ele fala no vídeo dele, né? Então eu não tô tirando da bunda a informação. Ele fala no vídeo, ele fala aqui, só que ele fala bem mais pra frente, que ele fala assim, meu, tipo, eu ainda não sei muito bem o que falar porque eu não tenho plano de governo, ainda estou construindo o plano de governo. E lembra que eu falei pra vocês que, sendo isso, seria um argumento ao qual as pessoas iriam bater nele? Mano, é como eu falo pra minha esposa, velho, eu adoro, tá certo? De combate de erradicação da pobreza é uma, mas tem outra. A gente precisa, por exemplo, restaurar a credibilidade do país do ponto de vista fiscal. Só assim você reduz a inflação e reduz os juros e retoma o investimento. E que medidas vocês têm pensado, sua equipe, vocês junto com a sua equipe, têm pensado nesse sentido? Eu chamei um dos melhores economistas do país, que é o Afonso Pastore. Celso Pastore, está coordenando o programa, e ele tem colocado muito claro o que a gente precisa. Tá? Uma âncora fiscal, que assim, o país não pode gastar mais, porque chega num nível de gasto, se exceder determinado nível, a gente vai pagar juros maiores. Isso é uma coisa que qualquer pessoa entende em casa. Então, é como se... Porque esse dinheiro vem de algum lugar, esse dinheiro vem do imposto, vem da sociedade, o governo não cria dinheiro. Então, quando o governo começa a gastar mais do que ele pode, ele está tirando riqueza das pessoas. E você precisa ter um grande programa de infraestrutura. Isso que é o problema. Isso é importante. Mas é o problema que, tipo, quando você está reduzindo os gastos, é difícil investir, né? Mas você precisa fomentar, principalmente, o investimento privado. Né? Porque os países que crescem, que se desenvolveram, quem é dono da Apple? É o governo americano? Não. Quem que é dono da Microsoft? Quem que é dono lá da Tesla? Então, assim, o crescimento vem da criatividade do mercado privado. E a gente precisa dar condições, né? Lei, império da lei, aquilo que eu falei, segurança, confiança, para crescer. Aí você gera emprego, aí você consegue aumentar salário. Você tem que ter política também, como mencionei, educação, saúde, de qualidade. Você tem que diminuir a desigualdade social. Isso é política social. Mas isso não muda o fato de que países que basearam o seu modelo de crescimento em investimento público apenas não deram certo. Isso é uma afirmação muito forte do Moro. Veja que o Moro deu uma sambada em cima disso. Por quê? Porque ele não sabe... E eu tô vendo minha análise, tá? Ele não sabia como responder. Talvez fosse menos feio. Menos feio não, feio é a palavra muito juízo de valor. Talvez fosse menos atacável. Ele fala logo no começo, eu ainda não tenho muita ideia de governo. Eu tenho poucas ideias sobre isso porque a gente ainda tá montando. E acabou. O embate seria, como é que alguém pode ir lá ser despreparado desse jeito? Mas assim, tipo, quanto mais você tenta falar e florear sobre aquilo que você não tem ideia, mais margem dá pra alguém te bater. Ponto. Lembra que eu falei uma coisa, você tá num ambiente amistoso, outra coisa você tá num ambiente hostil? O Ciro é o ambiente hostil. Eu agora fico sabendo, junto com todos os brasileiros, que os norte-americanos são um país que não deu certo. O Japão não deu certo, a Alemanha não deu certo, a Itália não deu certo, a Inglaterra não deu certo, enfim, a Coreia do Sul não deu certo e a China é um grande fracasso. Meu irmão, é muito grave um negócio desse. Vamos, tem uma série de coisas aqui. Vamos começar. Porque o ônus da prova é do Ciro para poder provar quem tá errado. Nós já vimos a tragédia de levar para a presidência da República estagiário que não sabe arbitrar os assuntos, não sabe dar uma ordem, não sabe avaliar uma política, que é o Bolsonaro. Lembra da história? Não entendo nada de economia, contratei o posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, fala com o Paulo Guedes. O Bolsonaro, pelo menos, era humilde. Esse daí se diz estudado e preparado. Aí contratou também o posto Atlantique. Sem querer debochar, mas, francamente, ele está mencionando o professor, como é o nome? Enfim, está aqui, é o Afonso Celso Pastore. O professor Celso Pastore tem 82 anos de idade, o que não quer dizer nada. Pode ser um Eugênio Goudin, foi com 90 anos, um extraordinário pensador. Mas eu localizo a idade para dizer qual é a experiência do Afonso Celso Pastore. Meu irmão, se segura aí na cadeira. Sabe quem é que o Moro chamou para ser o conselheiro econômico dele? O Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central da ditadura no governo do general Figueiredo. Isso é um ad hominem, mas não é falácia, tá? Aqui, ele tá atacando a moral do cara, né? Pelo menos por enquanto. Se ele não continuar além disso, ou seja, se ele não falar que o cara
tem problemas além disso, ele só tá atacando a moral dele, né? Então, não quer dizer que você trabalhar para alguma ditadura seja algo bom ou seja ruim. Depende muito de quem escuta. Só que, se não falar algo além disso, se não falar que a economia na época é uma bosta, é só um ad hominem comum. Tá? Então, vamos ver o final do argumento. Sabe quanto foi a inflação em 1985? Agora ele tá falando alguma coisa. Então, não é um ad hominem só Zé, né? O ano que o Celso Pastore saiu, 265% num único ano. Você sabe, o cara não sabe, ele não olha nem o currículo, talvez do único economista que tenha se prestado a esse serviço, porco, de ensinar a um camarada que não tem interesse nenhum em estudar. Chamou Afonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco Central da ditadura do general Figueiredo, que saiu em 85, são 36 anos atrás, para trabalhar para banco. E aqui está revelado. De novo, o candidato não quer entender nada de economia, está fazendo um intensivão para ver se fala essas baboseiras que falou, equilíbrio fiscal. Parece assim um técnico de futebol que eu conheci lá em Sobral. Olha, você, quando for jogar, chuta com força, rasteira e no canto. Ele esquecia que tinha Beck, que tinha Beck o zagueiro, né, da época, esquecia que tinha goleiro, enfim, que o ângulo da bola não é uma necessidade que você possa controlar. Então vamos lá, vamos chamar o Afonso Celso Pastore, presidente do Banco Central, do general Figueiredo, que em 1985 deixou uma inflação de 265%. Mas vamos à questão da compreensão de mundo e do papel do Estado na economia. Ele cita algumas empresas. Ô Sérgio Moro, todas essas empresas da nova economia, Tesla ou Apple, ou sei lá quais que você citou, não existiriam se não fosse o governo norte-americano. Vai dar uma olhadinha no Google e veja lá que quem criou a internet foi o governo americano com dinheiro público, estatal, a pretexto de defesa, a pretexto militar. Existiria a Apple se não fosse, não é, a internet? A Tesla tem como seu principal promotor, o seu principal estimulador, financiador, a NASA. A Tesla é hoje uma empresa que existe porque o governo americano faz a pesquisa básica e faz a compra governamental ser uma ferramenta poderosa de progresso. E assim nasceu, por exemplo, o celular. Sabia, Sérgio Moro? O celular foi uma invenção estatal, financiada pelo governo americano, e simplesmente o mundo inteiro entende o que é que eu estou querendo lhe dizer, e você, nessa cabeça de bronco, né, microcéfalo que você é. Aí pegou pesado, hein? Pegou pesado. É uma correlação meio fraca entre assim, tipo, pelo menos internet empresa e coisas do tipo, né? Pode ser que houvesse a possibilidade de ter internet mesmo sem o governo, né? Mas é uma correlação não tão forte. Mas ainda assim é o argumento contra o que o Moro disse. Entendeu? Então é isso, pelo menos por enquanto. E aqui, logo depois disso, já começou a bater no Moro de forma sem dó. Anão moral que você é, se considera agredido porque eu estou dizendo que você é um despreparado. Que coisa feia. Vamos lá, tem mais um corte aqui que eu queria mostrar para vocês. Pode soltar, diretor. Eu vi acho que se eu não me engano foi o Jean Willis te criticando, falando que tu de sacanagem deu 9 anos pro Lula, porque ele só tem 9 dedos. Caralho, olha cruel. Ainda jogou só na ferida. Quer dizer, já cicatrizou. Mas aí foi pura coincidência. Né? É claro que foi. O pessoal tinha umas loucuras assim, eu, na verdade, acho que foi 9 anos e 6 meses, né? Aí veio essa aqui. Cara, nem me toquei nisso. Eu dei a pena ali, fiz o cálculo, papá, passou. E realmente, talvez se tivesse visto, eu até tinha feito diferente pra não falar essa bobagem, né? Se o Moro falou isso na ironia ou não, né? Tá dito. Meu irmão, bobagem você falou agora. Quer dizer que você, se soubesse que a turma ia fazer uma brincadeira de mau gosto com o fato do Lula ter perdido um dedo num torno mecânico quando era metalúrgico lá em São Paulo, você teria mudado a pena? Nós, profissionais do direito, sabemos que a dosimetria da pena é uma coisa da lei. Olha a leviandade com que esse cidadão, exposto a 2 jovens talentosos, mas 2 jovens sem malícia, que estavam ali levantando a bola para ele, o cara faz essa brincadeira. Atenção, comunidade jurídica brasileira. O Sérgio Moro, candidato a presidente do Brasil, na sua mais grave crise econômica, social e política, parte dela produzida por ele, e a sua... Veja a vontade de puxar a emoção das pessoas, né? Então, o Ciro, ele é muito bom nisso, né? Ele é muito bom, né, em puxar o sentimento, né? Ele não fica só na parte técnica da coisa, ele puxa o sentimento das pessoas, né, em cima disso. Leviandade. Disse que se soubesse que iam fazer piada com a sentença dele de 9 anos para o Lula, ele teria feito uma pena diferente. Era para mais ou para menos, Sérgio Moro?
Percebe? Ele não quer debater comigo porque eu sou profissional do direito, eu estudei economia, sabe? Eu fui governador, fui prefeito. Isso não me faz dono de verdade nenhuma. Eu acabei de consultar aqui um grande companheiro, tem uma equipe imensa trabalhando, jovens talentosíssimos, mas a gente tem que olhar se nós estamos interessados por esse tipo de maluquice, porque ele faz uma simulação de que enfrentou a corrupção, quando foi o grande garantidor da impunidade. Isso mesmo, meu irmão. E eu não estou dizendo isso hoje, não. Eu vou mostrar aqui na outra live, na outra Ciro Games, a quantidade de declarações que eu dei na data de que o Sérgio Moro estava espalhando nulidades. Estava, na verdade, garantindo a impunidade dos grandes corruptos que ele identificou, mas a partir de achar que tinha ali uma oportunidade política, trocou os pés pelas mãos e garantiu a impunidade de todos. Bom, Aí você tem que provar, né? O ônus da prova é teu. Você vai mostrar, não tem problema nenhum. O que eu tô falando sempre, quando eu falo de ônus da prova, é que quando alguém afirma alguma coisa, essa pessoa, ela tem que ter... A partir do momento que ela afirma, ela é que é obrigada a falar. bom, para encerrar, vejam só o que o Moro falou sobre a Petrobras. Mudando um pouquinho de assunto, o que você acha sobre privatização? É verdade. Privatização? É. Eu sou a favor. Acho que naquela hora que eu tava enrolando pra caralho, eu ia falar dessa porra. Entendi. Você é a favor, mas... Respondendo no ping-pong rapidinho. Sou a favor. E a Petrobras, você é a favor de privatizar? Sou a favor. Agora, veja bem. Na Petrobras, a gente tem que estudar como é que vai ser esse modelo de privatização. Claro. Não é que nem vender, né, pastel na feira. O maior... Embora o pastel também, quando é bom, é um bom trabalho sendo feito. Mas precisa ter um estudo, um modelo, uma discussão. Esse é o tipo da discussão que nem eu falava antes. A gente tem que discutir hoje energia renovável, mundo digital, e a gente está preso numa discussão da década de 90. Na década de 90, no governo Collor e no governo Fernando Henrique, e também do Itamar, é que teve muita discussão sobre privatização. E aí toda aquela celeuma. E você vê que a gente está discutindo isso hoje ainda, a gente não consegue virar essa página. Daí as pessoas perguntam, por que o Brasil não cresce? Meu amigo, porque a gente não consegue virar a página e fazer as reformas que a gente precisa fazer, porque a política não deixa. Então, uma das coisas é privatização. Chega de titubeio, entendeu? Tem que privatizar. Se não é necessário que o Estado esteja naquela atividade, se tem um setor privado que consegue exercer aquela atividade sem a necessidade do Estado, tem que privatizar, não tem meio termo nisso aí. Então, assim, o Estado ser dono de uma empresa exploradora de petróleo e tal, onde que você vê esse modelo que se justifica e tal, que não poderia estar com o setor privado? Tá, pode ir para o setor privado. Agora tem que ver o modelo. Você também não pode substituir o monopólio público por um monopólio privado, que aí não dá certo. Esse é o típico cidadão que ouve o galo cantar e não tem a menor ideia de onde é que o galo está cantando. Ô, Sérgio Moro, 80% de cada 100 barris de petróleo Seja 80. do mundo hoje, 80 de cada 100 barris são produzidos por estatais de petróleo. Vai anotando aí, Sérgio Moro. A Saudi Aramco, maior exportadora. A PDVSA, maior exportadora. São da Arábia Saudita e do México e da Venezuela. Você não gosta desses dois modelos? Eu também não, político. Mas vamos então à Índia, é estatal. A China é estatal. A Rússia é estatal. A Noruega é estatal. E eu ia cansar você, Sérgio Moro. Para um pouquinho para estudar, não fala bobagem para a garotada, não desorienta as pessoas, isso é um assunto muito grave. E olha o galo cantando, ninguém pode trocar um monopólio estatal por um monopólio privado. Em petróleo, Sérgio Moro, ou é a estatal, ou é o cartel das 7 irmãs. Sabe onde é que o petróleo é privado? Naquele lugar onde as empresas privadas de petróleo estão ligadas aos seus respectivos governos. Então a Texaco responde ao governo americano, e o governo americano vai à guerra para proteger os interesses das petroleiras norte-americanas. Sabe qual é a consequência dessa sua irresponsabilidade, que apenas replica o que o Bolsonaro está fazendo? É a política de preços. Se a Petrobras é da prática um monopólio privado, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma política que importa petróleo, importa derivados de petróleo e exporta petróleo bruto. Aqui é uma outra afirmação que, né, é uma afirmação bem falseável. Falseável no sentido que, tipo, se a pessoa pegar, sei lá, vai lá na Petrobras, no site da Petrobras, dá uma analisada, e é possível que o Ciro talvez não esteja falando tão certo, né? É uma coisa, quando a gente está falando de número, é alguma coisa bem fácil de provar ou não, né? Então tome muito cuidado com números. Ela está fazendo o quê? Dolarizou os preços. E a dona de casa, que você quer o voto dela, não está tendo que fazer todas as refeições numa vezada só. Apelou ao sentimento. Ou nem sequer está mais fazendo comida porque o gás de cozinha aloprou de preço. O motorista de táxi, o motorista de aplicativo, o caminhoneiro estão ferrados porque os seus custos estão subindo em dólar e o frete, e as tarifas, e o preço da corrida do Uber. É tudo em real. Sérgio Moro, sabe, tem uma expressão aqui que é meio vulgar que eu não vou fazer, mas pede para ir na casinha e sai.
Esse teu lugar aqui não vai caber porque você não vai fugir. E você, meu irmão, que ainda pensa em votar nesse cidadão, eu sou solidário a você. Vem comigo. Isso é um charlatão. E é isso aí que nós temos, né? O Cirão das massas. Bom, meus irmãos, minhas falando irmãs, ontem esse personagem Deixa eu bizarro, tentando pra ficar fechar numa aqui, palavra né? muito O mouse não tá clicando. Né? E nós temos a grandíssima diferença de modos de falar, né, entre o Moro e o Ciro. Né? São duas pessoas totalmente diferentes. Né? Então, é aquela coisa que eu digo. Né? Quando você vai para um lugar mesmo amistoso, você tem que tomar muito cuidado com o que você diz, principalmente quando a gente está tratando de política. Porque no ambiente político, tudo que você falar vai ser usado contra você. E você tem que ter o máximo de certeza possível, que é para poder falar qualquer coisa, né, as coisas que você disser com menos besteira possível. Eu não estou falando que o Ciro está falando errado, eu não estou falando que o Moro está falando errado. Os pontos que eu analisei são esses. Né? Então deixa eu só anotar aqui, em torno de 45 minutos, que é quando eu parei o vídeo. Estou terminando. Né? Desculpa, falei demais, mas eu me empolguei nesse. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, veja bem, quando a gente não tem muita certeza daquilo que a gente está falando, a gente começa a meio que peidar no que a gente fala. A gente não tem muita ideia. Então qualquer frestinha, qualquer argumentozinho falho, alguém vai pegar e vai bater contra. Com toda certeza o Ciro, como ele mesmo disse, tem uma equipe para poder ver isso. E vão bater no Moro o quanto que puder. Né? Principalmente porque os dois é que estão disputando o terceiro lugar, pelo menos por enquanto, dos votos. E qual que é o ponto principal disso? E eu falo porque eu já fui militante, então eu tenho ideia. Quando você tá pensando em alguma coisa, você só precisa de um pequeno argumento mais enérgico, vamos dizer assim, para você poder mudar de ideia. Então, digamos que, por exemplo, alguém escute o Ciro e alguém escute o Moro falando. E de repente chega o Ciro falando sobre um monte de coisas, né? E falando do Moro, e alguém olha e fala assim: ah, beleza, putz, então é bem provável que eu vá pro Ciro porque o Moro tá falando errado. Né? Ou vice-versa. Né? Então, existem determinados segmentos, vamos dizer assim, aos quais eles pendem mais para um lado ou para o outro, e depende muito para quem você está falando isso. As pessoas que vão votar no Ciro vão votar no Ciro, ele tendo feito esse react ou não. As pessoas que vão votar no Moro vão votar no Moro, independente se ele estiver fazendo esse react ou não. Aqui os dois eles estão querendo buscar o quê? Eles estão querendo buscar as pessoas que não votariam nem no Lula nem no Bolsonaro. Então, nós temos uma grande diferença, uma grandíssima diferença de como que ambos se comportam. E aí vai aí vai a parte pessoal minha, tá? Em questão de retórica, cara, o Ciro é muitíssimo melhor do que o Moro. Absurdamente melhor. Né? Então vou colocar aqui 47 porque aqui é quando eu começo a falar. Tá? Que aí é o meu final. O Ciro é muitíssimo melhor. Muito melhor. Não quer dizer que ele seja o melhor candidato. Estou falando que ele tem a fala muito melhor. Ele é mais enérgico. O que ele fala com mais propriedade. Com toda certeza, antes dele fazer esse vídeo, ele foi preparado. Porque, afinal de contas, estamos falando de uma pessoa que é política há muito tempo. Então, não é qualquer Zé Mané que está falando isso. E, ao meu ver, aí já é achismo meu, eu tô tirando da bunda. O Moro, ele tem um grande problema, que o Moro, ele foi juiz. Então, sendo juiz, as pessoas precisavam convencê-lo. Agora, ao contrário, ele precisa convencer as pessoas. E partindo do que eu vejo atualmente, como se eu fosse um grande analista político, mas eu posso falar em cima disso, porque, afinal de contas, é o meu achismo. Em questão retórica da coisa, né, em questão argumentativa, principalmente, o Moro está muito em desvantagem. Se o Ciro chegasse perto do Moro para realmente ter um debate, o Ciro ia moer o Moro. Moer violentamente. Porque o Ciro, ele, primeiro de tudo, que ele já é preparado, né? E por mais que o Ciro muitas vezes ele pegue e bota número que não sei o que, não sei mais quanto, dificilmente você vai conseguir rebater uma pessoa que te joga um número na cara, a não ser que seja um número muito explícito. Então, assim, o Ciro já é macaco velho da política, tá? Ele já tá há muito tempo. O Lula já tá há muito tempo, tá? O Bolsonaro, bem ou mal, também já tá há muito tempo.
apesar de eu achar que não sei se o Bolsonaro ele teria uma ótima oratória, né? Eu acredito muito ainda que o Bolsonaro ele tem uma boa oratória para quem já vota no Bolsonaro. Fora disso, eu acho meio estranho, né? Eu acho, tá? Então, assim, nesses dois, né? Se a gente for para notar, o Ciro é muito melhor. Então, o Moro tem que tomar muito cuidado. Ele deixou muita brecha por ter ido no Flow sem estar tão preparado assim, sem ter muita ideia do que vai fazer e sem muita ideia do que foi dito. Eu não vi outras pessoas fazendo um react do Moro, então pode ser que eu esteja muitíssimo equivocado em cima disso. Só que, dado o que o Ciro fez, né, com toda a certeza do mundo, o Ciro vai pegar as piores partes do Moro, nunca que vai pegar a melhor parte para poder bater, né? O Moro deu muita brecha e o Ciro, sendo o Ciro, respondeu do jeito que foi dito, né? Então, esperemos que o Ciro faça mais reacts, porque o Ciro ele é uma pessoa muito boa nisso, né? Ele é muito legal, principalmente por ser uma pessoa muito mais combativa, né? E por se tratar de uma pessoa mais combativa, eu posso fazer vídeos melhores. Beleza? É isso aí, meus meninos e minhas meninas. 51 minutos falando já. Beijos carinhosos na bunda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.